Fotocarcinogênese, exposição solar excessiva, exposição solar cumulativa. Tá? Então, para gerar esse câncer de pele, tá? DNA epidérmico atingido, né? Você tem a descamação, e o dérmico. Esse aqui é o grande risco, tá? De quando você tem ali alguma coisa severa, quando você tem a derme, né? Lembra lá da camada da pele? Você tem aqui, ó, epiderme, aí aqui o extrato córnea da epiderme, que é a camada mais externa, a derme e a tela subcutânea. Então aqui, ó, a derme, aqui a epiderme e aqui o extrato córnea, certo? Então, olha aqui, ó, você tem aqui, ó, quando você atinge aqui, ó, essa região aqui, você descama a pele, aquele descascar que a gente fala. Aquilo ali é o efeito que dá o que? O dano do DNA. Você tem lesionou o DNA, o nosso corpo tem uma capacidade de regeneração e de eliminação de moléculas defeituosas, então ele vai descartar aquela célula que está com defeito. Como que ele faz isso? Descama. Então você tem uma grande quantidade sendo eliminada ao mesmo tempo. Então você tem ali o descascar que a gente fala. Você troca, né, o manto ali epidérmico, você troca a epiderme. Tá? O risco é quando você chega na derme. Então ali os cânceres de pele, né, os melanomas, eles têm aqui nessa região aqui, ó, da derme, né, e chegam até a tela subcutânea em alguns casos. Tá? Fotoenvelhecimento e fotocarcinogênese. Melanoma, que é um tumor maligno originário dos melanócitos, aquelas moléculas que eu falei para vocês que produzem melanina. Tá? Então aqui, olha que interessante. Tá? Senhor, tá? Um caminhoneiro. Tá? Esse daqui saiu na revista New England, é uma revista médica, muito conceituada, uma das maiores e mais respeitadas revistas médicas do mundo, em que nesse estudo foi avaliado, tá, o efeito da radiação UV na pele ao longo dos anos. O caminhoneiro aqui, esse senhor, né, ele trabalhou durante 20 anos com essa metade do rosto exposta ao sol. Então percebam a diferença, olha aqui, ó, a diferença aqui, ó, do tecido da pele dele de um lado, tá? E, obviamente ele também não se protegia, ele não usava fotoprotetor, tá? E olha aqui, ó, o que aconteceu nesse outro lado. Olha a pele como envelheceu muito mais do que desse lado. Aqui você vê a pele praticamente com um envelhecimento natural, tá? E aqui você vê a aceleração do processo de envelhecimento pela ação, tá, da radiação UV, ou fotoenvelhecimento. Essa é a diferença de uma pele envelhecida e o fotoenvelhecimento acelerado. Tá? Então você vê, ó, as marcas, as rugas, a pele degradada, quase sem elastina e sem colágeno, tá? Sem os tecidos de sustentação, a pele flácida, né? Parece uma casca de laranja, como que é o termo que alguns usam em alguns casos, né? Para outras patologias também da pele, mas olha aqui, ó, tem esse aspecto mesmo de enrugado. Tá? Aqui é um exemplo da radiação sendo absorvida por ação de filtro solar. Então, o filtro solar ele protegeria isso aqui, né? Provavelmente essa pele estaria num estágio menos avançado de envelhecimento, tá? Teriam algumas estruturas mais conservadas caso esse senhor usasse, tá, uma fotoproteção, tá certo? Então olha lá, aqui então o filtro solar ele entra aqui nessa região, tá? Ele bloqueia aqui, ele entra nessa camada, ele fica na superfície da pele, e a ideia do fotoprotetor é você esparramar ele de forma uniforme, que ele forme um filme que proteja a sua pele, é como se fosse uma segunda pele. Por isso que tem que espalhar bem o protetor. Tá? Efeito que influencia potencializam o efeito da radiação solar, né? Altitude. Tá? Quanto mais alto, mais próximo do Sol, então mais energia você vai receber. A estação do ano também é importante, tá? O ângulo de incidência, porque olha lá,
Esse ângulo de incidência tem a ver com aquele sol do meio-dia, sol das 8 da manhã. Tá? Então, o sol ele nasce de um lado, ele vem como um reloginho. Lembra do relógio do sol? Ele vai fazendo esse movimento aqui, ó. Ele segue esse movimento. Ele nasce de um lado e, né, se põe do outro. Tá certo? Então, o que acontece? Nesse movimento aqui, ó, ele vai estar a pino em determinado momento. O sol do meio-dia, por exemplo, é o que ele está quase 90 graus, ou praticamente a 90 graus. Consequentemente, o ângulo de incidência é o mais letal, tá? É o ângulo mais potente de causar dano para a pele, porque é quase um ângulo direto, né? Então, desse ângulo ali, ó, de 60 a 90, né, ou a 120 graus, né, essa angulação ali, que é o horário que o pessoal fala de 11h30, meio-dia, até umas 4 horas da tarde, é o horário em que o ângulo de incidência da radiação na superfície terrestre é o mais nocivo para a pele, tá? Então ele é mais potente e também tem uma maior quantidade de radiação UVB incidindo, tá? Nesse aspecto, o que é interessante, tá? O pessoal fala, para vitamina D lá, para você fazer a conversão do ergosterol em vitamina D, é importante você ter a radiação UVB incidindo, tá? Mas você não precisa torrar no sol para produzir a vitamina D, tá? Dependendo do seu tipo de pele, tá? De 20 minutinhos, 30 minutinhos de sol, e não precisa ser no corpo inteiro, no braço só, já te garante a produção de vitamina D necessária, tá? Ah, para quem tem um fototipo mais escuro, tá? Então, ou tem uma maior concentração de melanina na pele, um pouquinho mais de tempo, uns 40 minutinhos, tá certo? Para produzir a vitamina D necessária, porque o que acontece? A radiação solar ela precisa vencer a barreira de melanina, tá? Então, ela precisa incidir, passar a barreira de melanina para, né, ativar a vitamina D que está ali, tá? Nas células ali próximas e fazer a conversão da vitamina, tá certo? Então, o ângulo de incidência é importante, tem a ver com essa questão do tipo de radiação que está indo e a quantidade de energia que você está recebendo na pele. A superfície refletora, por exemplo, uma areia muito clara na praia, ela reflete bastante radiação UV. Ah, eu não vou ficar no sol, vou ficar no guarda-sol, eu não preciso passar protetor. Precisa sim, porque a radiação reflete na areia, tá? E ela bate e volta para dentro de você também. Você queima também, mesmo estando no guarda-sol. É bem menos, mas você queima também, tá certo? É que nem o mormaço. O mormaço também reflete a radiação UV e você tem a queimadura também, tá? Espessura da camada de ozônio, hora do dia, tem a ver com o ângulo de incidência, presença de nuvens, temperatura, tá? Que potencializa, né? O calor potencializa o efeito de queimação, porque eleva a temperatura da pele, e pigmentação, né? A tonalidade da pele também interfere.